Olá, caveira concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Vamos dar início aqui à nossa preparação da matéria Direito Penal Militar. Direcionado aí para você que pretende a carreira militar, seja no âmbito estadual, federal, tá? É importante. Ou você também que vai se preparar aí para atuar na Justiça Militar, que é uma justiça especial. Mas comigo aqui, meu nome é Professor Catalano, coordenador do Cataflix, e estarei junto com vocês aqui na preparação do Código Penal Militar. Não muda muita coisa em relação ao Código Penal, né? O Código Penal é a parte legislação geral, tá? E o Código Penal Militar, né, ele é uma legislação especial. Quando eu falo que não muda muita coisa, né, em relação ao Código Penal Militar, é que a gente tem que fazer uma distinção. Você tem o Código Penal Militar e você tem o Código Penal Geral, né? O Código Penal Militar é o Decreto-Lei 1001 de 1969, isso mesmo, durante o regime militar, durante a Revolução Militar, como alguns colocam. Mas vamos lá comigo, aqui é decreto porque não tinha lei, né? Era decreto, era na época do governo militar, então era decreto. Toda vez que você vê uma legislação e ela lá tiver decreto, remete-se ao governo militar. Mas deixando isso de lado, vamos lá. O que é que diferencia entre o Código Penal Militar e o Código Penal Geral? Quando eu falei que não muda muito, é no aspecto de você se apropriar da teoria geral do crime. Se você pegar aqui, ó, o Código Penal, a gente conceituou o crime no aspecto material, formal e analítico. Quando você pega o Código Penal Militar, você também vai ter que analisar o aspecto material, formal e analítico, né? Se é uma infração penal militar e a pessoa cometeu uma conduta, alterou o mundo exterior e ela se amoldou a uma infração penal militar, evidentemente que tem que encontrar a correspondência legal, da mesma forma naquilo que nós vimos aqui lá na parte geral do Código Penal. Então, qual é a diferença, professor? Bom, a diferença é que ela é aplicada para determinadas pessoas que possuem uma qualidade especial. Na minha aula de introdução ao direito administrativo, eu falei para vocês de agentes públicos, né? Os militares também são agentes públicos, mas eles são uma categoria especial. E por eles pertencerem a uma categoria especial, da mesma forma, as pessoas que estão sujeitas aos dois grandes princípios do direito penal militar, aí você vai perguntar quais são os dois grandes princípios do direito penal militar que diferencia do Código Penal Geral. Olha, os dois grandes princípios vai ser o princípio da hierarquia e a disciplina. Então, esses dois grandes princípios aqui, ó, são os elementos de distinção entre o Código Penal Militar e o Código Penal Geral. Agora, a aplicação da lei penal, por incrível que pareça, eu estou falando para vocês, a gente viu aí o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade, está lá no artigo 1º do Código Penal. Aí, se for uma infração penal militar que vai ser apurado pela Justiça Militar, aonde está o princípio da legalidade do Código Penal Militar? Artigo 1º do Código Penal Militar. Aqui no Código Penal fala, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. No Código Penal Militar fala, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então por isso que eu falei para vocês, a teoria do crime, a análise do crime, conceito analítico, fato típico, antijurídico, culpabilidade, a gente avalia também no Código Penal Militar, da mesma forma que no Código Penal Geral. Agora, o que bagunça a cabeça do aluno, né, e como ex-aluno da Academia de Polícia Integrada do Estado de Roraima, formado em técnicas policiais, onde a gente estudou todas as estruturas, todos os órgãos da segurança pública, e tem vários colegas aí da briosa Polícia Militar, e muitos deles foram meus alunos, tá? O que dá confusão na cabeça do aluno, do candidato e até mesmo do próprio militar, isso vai para você aí que vai fazer o concurso de sargento, para tentar tirar esse miolo de macarrão, essa
bagunça que as pessoas fazem na cabeça em relação quando a gente vai perguntar lá, a banca vai perguntar o que é um crime tipicamente militar. Você tem que entender o seguinte: tudo que está no Código Penal Militar é infração penal militar. Mas aí a bagunça é no seguinte sentido: diferenciar um crime propriamente militar para um crime impropriamente militar. Nem tudo que está no Código Penal Militar é crime propriamente militar. Outra confusão que a pessoa faz é que é o seguinte: crime propriamente militar é aquele que tem que ser cometido por militar. A regra é essa mesmo, senhores. Mas se vier pergunta na prova, o civil nunca pratica um crime propriamente militar? Você vai colocar errado, porque nós temos previsão dentro do Código Penal Militar, infração penal que só é praticada por civil, por incrível que pareça. Agora assim, primeiro elemento de distinção entre um e o outro. Reginaldo, bota para mim a infração 240, lá do Código Penal Militar. E vamos ler a conduta descrita do artigo 240, que está previsto lá no Código Penal Militar. Lembre-se, a infração penal militar, ela descreve conduta e comina a pena. Então, para você responder pelo artigo 240 do CPM, você tem que praticar a conduta descrita. E qual é que está descrita lá? Subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Professor, mas isso não é furto? Isso é furto. Furto simples, previsto no Código Penal Militar, artigo 240. Professor, mas não tem ela lá no Código Penal? Não tem a mesma conduta no Código Penal? Bom, o conceito de crime formal descreve a infração penal, só que essa infração penal está no Código Penal, legislação geral. O que fala a infração penal do 155? Subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Faz um paralelo aí para o pessoal entender melhor, Reginaldo. Bota uma infração de um lado e a do outro, tá? Aí vocês vão conseguir compreender. Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Essa infração penal aqui, artigo 240, ela está no Código Penal Militar? Eu pergunto, é uma infração penal militar? Você vai falar o quê? Por que que é? Porque está no Código Penal Militar. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Ela é uma infração penal militar tipicamente militar? Ou em outras palavras, ela é um crime propriamente militar? Então, você vai falar, ela é um crime propriamente militar? Não. Então ela é o quê? Uma infração penal impropriamente militar. Mas, professor, ela não é uma infração penal militar? Mas é uma infração penal militar própria? Não, ela é imprópria. Por que ela é imprópria? Porque você vai encontrar na legislação geral, você vai encontrar no Código Penal uma correspondente para ela. Qual é a correspondência da infração penal do 240 no Código Penal Geral? É o artigo 155, é a descrição da mesma conduta. Por isso que ela é um crime impropriamente militar. Ok, tem que ser praticado por militar? Tem, mas só militar comete ela? Não, civil também comete. Civil também comete infrações penais militares impropriamente militar. Agora, a dúvida de vocês, eu já vi em algumas videoaulas o pessoal falando que obrigatoriamente tem que ser militar. Quando falar que um crime ele é propriamente militar, em regra tem que ser praticado por militar. Bota para nós aí o crime de deserção, né? Reginaldo, bota na tela para mim aí o crime de deserção. O que fala deserção, né? Um dos tipos penais que mais cai em prova, tá? A deserção, pessoal, ela é um crime propriamente militar, porque ela só está prevista no Código Penal Militar. E quem pratica deserção? Somente o militar. Ok, então primeiro requisito. Quando uma infração penal só é encontrada no Código Penal Militar, então ela é um crime propriamente militar. Em regra, tem que ser praticada só pelo militar. Mas toma muito cuidado. Por que você vai ter que tomar muito cuidado? Porque o crime previsto lá no artigo 183 do Código Penal Militar, que é o crime do insubmissão,
Reginaldo, bota na lousa aí para o pessoal acompanhar. Olha lá, esse crime aqui também, ele é um crime propriamente militar. Mas qual é o detalhe e a dica que eu deixo para vocês? Esse crime propriamente militar, ao contrário da deserção, que tem que ser praticado por militar, esse aqui não, esse aqui só o civil comete esse crime. Vamos acompanhar a leitura aí na tela. Insubmissão, deixar-se de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que foi mandado, ou apresentando, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Volta aqui comigo, Reginaldo, vocês prestaram atenção? Esse crime só pode ser cometido por civil. Aí eu pergunto para vocês, é um crime impropriamente militar ou propriamente militar? Ele é um crime propriamente militar. Aliás, é o único no Código Penal Militar, propriamente militar, que é cometido por civil. Ah, o civil pratica crime militar? Pratica em concurso de pessoas com outros? Sim. Pode praticar crime militar sem estar em concurso com militar? Pode também, mas em regra, normalmente, ele vai cometer um crime impropriamente militar. Um civil que entra numa unidade militar e furta um patrimônio bélico militar, ele não será julgado pela justiça comum, ele vai estar cometendo um crime contra a atividade militar, contra o patrimônio militar. Ele cometeu um crime militar impropriamente, ok, Caveira? Agora, a insubmissão, professor, mas a insubmissão, já ouvi comentário de alguns alunos, a insubmissão ela só é julgada após se ele for incorporado. Se ele for dispensado lá por doença mental, alguma coisa, e não ser incorporado, ele não vai ser processado. Mas isso aí é matéria de processual penal, e aí vocês acompanham aqui a gente no Cataflix, que também nós vamos usar as principais dicas do processual penal militar, que é o manual de instrução que visa a aplicação do direito penal. É outro assunto, tá? Ele comete, sim, um crime propriamente militar. Se vai ser julgado ou não, aí a matéria é processual penal militar. E para nós concluirmos, vamos fazer 2 questõezinhas aí de legalidade da aplicação penal militar. Princípio da legalidade, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Vamos em frente. Reginaldo, bota a primeira questão aí para nós. A primeira questão trata-se da aplicação do princípio da legalidade. E começa assim, ó: o direito penal militar consagra no Código Penal Militar o princípio da reserva legal como um dos direitos individuais fundamentais. São princípios decorrentes deste. Acompanha comigo. Letra A. O princípio da legalidade, o princípio da ultratividade da lei penal e o princípio da territorialidade não tem nada a ver com o princípio da legalidade. Lembrando, legalidade se desdobra em reserva legal e que também traz o artigo 1º a anterioridade da pena. Ok? Então são esses princípios aí que desdobram. Letra B. O princípio da irretroatividade da lei penal, o princípio da legalidade e o princípio da extraterritorialidade continua errado. Olha a letra C aí para a gente concluir. O princípio da anterioridade da lei penal, você não pode responder por um crime se na época do fato não tivesse lei prevendo a sua conduta. E o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu, artigo 2º do Código Penal Militar, que a lei também que entrar em vigor, de que qualquer forma beneficiar o réu, ela vai retroagir. Então isso está consubstanciado. Alternativa correta, letra C. E a D? O princípio da retroatividade da lei penal, o princípio da aplicação da lei excepcional e o princípio da legalidade. Lei excepcional não, é outra situação. Então vamos ficar com o gabarito da letra C. Mais uma aí para a gente concluir. Comanda a questão. Sobre a aplicação da lei penal militar nos moldes do decreto 1001 de 1969, é correto afirmar que... Vamos lá ver as opções. Letra A. A lei posterior que de qualquer forma favoreceu o agente não retroagirá. Opa, peraí, acabamos de falar que ela retroage. É o princípio da retroatividade penal, que também está dentro da aplicação da lei penal militar. Está errada a A. Olha a letra B. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Perfeito, é a letra B. Só um detalhe, hein? Se a conduta do agente for omissiva,
aí a teoria adotada vai ser a teoria da atividade. Fechou? E o momento do crime, tá ok? Mas sempre será, né, para o momento do crime. O que diferencia é no lugar do crime. Isso é assunto da próxima aula. C. A lei excepcional ou temporária, quando decorrido o tempo de sua duração, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência. Excepcional e temporária, ultra atividade da aplicação da lei penal. A lei já está morta, saiu do ordenamento jurídico, e aí o juiz fala para ela, ressuscita a lei, ressuscita Lázaro. Ok, senhores? Está errado. D. Somente se considera local do crime, local, lugar, aquele onde se produziu o resultado, sendo irrelevante o local da ação da omissão. Para a teoria do lugar do crime, mesmo na esfera penal militar, aí que vem aquela questão que eu falei, você vai ter que saber se a conduta é comissiva ou omissiva. O momento do resultado é relevante, porque ele também é o local do crime, ele também é o lugar do crime, ele também é o espaço do crime. E aí, se a conduta foi comissiva, aí vai ser a teoria da ambiguidade. E se a conduta for omissiva, aí aplica, divergendo do Código Penal, vai se aplicar a teoria da atividade para definir o lugar do crime quando a conduta do militar for omissiva. Então fica a dica, acompanhe a gente aí no Cataflix, tá? Vamos ver todo o conteúdo programático do direito penal militar visando o concurso interno de sargento da PM de Roraima. Sejam todos bem-vindos ao Cataflix.